Nesta manhã, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Efésios 3, 14, versículo 14 até o versículo 21. Todos têm o texto? Então vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Eu queria convidar você para que juntos nós oremos, pedindo que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração nesse momento de pregação do Evangelho. Vamos fazer isso? Oremos. Senhor, é com gratidão que nos dirigimos ao Senhor, pedindo que o Senhor quebrante o nosso coração nesse momento em que meditaremos na Tua palavra. Ela já foi lida, é a Tua voz. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, que em nós habite, ilumine, traga luz dentro de nós, luz na nossa mente e no nosso coração, para que possamos compreender a palavra, não do nosso jeito, mas como o Senhor a deseja que compreendamos. E também luz no coração, para que não só entendamos a palavra, mas possamos responder com fé, responder com entrega, responder com revisão da vida, à luz de Jesus. Se há em nós algo que não está em conformidade com Cristo, traz luz, para que o nosso coração seja desafiado a andar em Jesus. Deus, que a Tua palavra traga direção para o perdido, traga consolo para o que se vê, Senhor Deus, em desespero, alegria ao triste, força ao que está fraco, edificação ao que se sente, ó Deus, não firmado. E assim nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor nesta manhã. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nesta manhã, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições deste texto, não todo o texto por conta do tempo, debaixo de um tema. Celebrar 40 anos significa que uma caminhada já foi percorrida. Mas até que Cristo volte, esta igreja ainda vai continuar. E a questão é como continuar. E para que a gente, toda a igreja de Cristo, eu e você, nós continuemos, a gente precisa ser revitalizado. Então, nesta manhã eu gostaria de falar, à luz desse texto, quais são os caminhos oficiais que o Espírito de Deus quer usar para revitalizar esta igreja, para que ela continue. A revitalização de uma igreja não passa por programas, em primeiro lugar, programas, projetos e atividades. A igreja é formada por pessoas por quem Cristo morreu. E a revitalização de uma igreja significa revitalização de pessoas. Em outras palavras, ver uma igreja revitalizada pelo poder de Deus significa
que o Espírito de Deus quer revitalizar você, a mim, a nós. A obra dele é na sua vida e na minha vida. E uma vez o seu coração revitalizado pelo Espírito Santo de Deus com a palavra em Jesus, a gente de fato continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, como disse Paulo à igreja de Corinto, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Paulo orou pela segunda vez à igreja de Éfeso. E ele, logo na abertura desta carta, quando escreve essa carta à igreja, ele diz uma coisa muito interessante àqueles irmãos. Ele diz, olha, Deus, ele, quando vai se dirigir à igreja, isso depois você lê, está lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele escreve aos santos que estão em Cristo e em Éfeso. Irmãos, olha o desafio. O que é a igreja? A igreja é você, ou no caso aqui a igreja local era a igreja de Éfeso, e Paulo está dizendo que na cidade de Éfeso, o que era essa cidade? Era uma cidade que não era centrada no Evangelho de Jesus. Era uma cidade centrada na idolatria, no panteão dos deuses gregos. Mais interessante que quando Paulo escreve uma carta para essa igreja, ele não denomina aquele povo de Deus por outro nome a não ser isso. Numa cidade idólatra, que não tem vida centrada em Jesus, em que o Evangelho não governa a vida cultural, social, econômica, política da cidade, mas lá tem um povo de Deus, e ele diz que é possível viver em Éfeso, mas ser tido ou ter uma vida santa. Olha que coisa interessante, o que é a igreja? É uma igreja que vive separada por Deus e para Ele. Isso significa ser santo. Em Éfeso tinha um povo que vivia lá, mas vivia com uma vida separada por Deus e para Ele. O que garantia essa santidade? É porque eles estavam em Éfeso sem deixar de estar em Cristo. E não é assim que Deus nos colocou neste mundo também? Nós não estamos em Éfeso. Mas a Bíblia diz que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. O sistema é governado pelo príncipe das trevas. Mas nesta cidade e neste mundo, há um povo separado por Deus e para Ele. E há um povo que não se esquece, que precisa estar neste mundo, mas não pode se esquecer de estar em Cristo. Em Cristo e em Éfeso. Em Cristo e em São Paulo. Em Cristo e nesse bairro. Aqui está a Igreja Batista Nova Aliança. Como é que a gente vai ficar em Cristo e em Éfeso, em Cristo e em São Paulo e não deixar essas coisas saírem da nossa mira? A gente precisa do que Paulo pediu nesta oração. É a segunda vez que ele ora. Na primeira ele pede que os irmãos, ele agradece pela fé e o amor que ele sabe que aquela igreja tem, chegou aos ouvidos do apóstolo. E aí ele pede para que eles tenham espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Filho, saibam a esperança do chamado e vocação de ser igreja. E agora ele termina uma parte da carta fazendo uma segunda oração. E nessa oração ele lança as bases do que o Espírito de Deus quer fazer na igreja, em você, para que você seja revitalizado, para que você continue. Eu não sei como está a tua vida, talvez você esteja aqui no momento de celebração do aniversário da igreja, mas na tua vida pessoal você diga, Deus, eu não sei se eu tenho motivos para celebrar. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, Deus, hoje é o meu ultimato. Eu preciso de água viva dentro de mim. Preciso que o Senhor faça alguma coisa para que eu continue.
Talvez você esteja se deparando em áreas da tua vida, casamento, trabalho, educação dos filhos, vida de solteiro, enfim, tantas outras coisas que você diga, Deus, alguma coisa do céu precisa acontecer para que eu continue no lugar onde o Senhor me plantou. E a resposta que Deus traz a você e a mim nesta manhã, meu irmão, minha irmã, é que Ele quer revitalizar você, para que você continue, para que você floresça naquilo que o Senhor plantou. A gente vive num mundo de descartes, né? A gente vive num mundo em que quando as coisas não estão mais do jeito que a gente gosta ou acha que a gente acha que elas não funcionam mais, a gente muda e a gente descarta e muda, procura coisa nova. O nosso Deus faz mudanças, não é disso que nós estamos falando. Mas nosso Deus nos desafia a enfrentar problemas, a enfrentar situações de adversidade nas coisas que Ele colocou na nossa vida. O dia mau vem. O próprio Paulo escreve isso para esta mesma igreja. Serão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você permanecer inabalável. Eu tenho certeza que ao longo desses 40 anos, a Igreja Batista Nova Aliança passou pelo dia mau. Talvez tenha tido algum aniversário em que o aniversário foi celebrado no dia mau. E aí, meus irmãos, o mundo vai dizer, joga fora, procura novos ares. E o Evangelho vai dizer, não. O Senhor, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, porque você vai resistir no dia mau, e ele vai passar, e havendo feito tudo, você vai permanecer inabalável. O que é que garante isso, meu irmão? Revitalização com o poder de Deus. Eu preciso disso, você precisa disso. Quando a gente fala de poder, a gente está vivendo num mundo de tanta degladiação teológica que é coisa dessa linha, é coisa, não é da minha linha. Meu Deus, será que eu posso falar disso? Será que eu vou ser tido como uma teologia enganosa, perigosa? Irmãos, está na Bíblia. Paulo orou para a igreja de Éfeso, vocês precisam de poder para que vocês continuem, porque o dia mau vem. E a gente pode falar isso à luz da palavra. Então, quais são os caminhos que Deus quer usar para revitalizar você? Primeira coisa, Ele diz que nós, para sermos revitalizados, precisamos do poder do Espírito aqui dentro, no nosso íntimo. Na versão que eu li para vocês, fala de poder revestidos com poder pelo Espírito no íntimo. Em outras versões, diz poder no homem interior. Talvez seja essa que você leu, não sei. O fato é que o Espírito de Deus, para revitalizar a nossa vida, precisa derramar o poder que é dele no seu íntimo, no meu coração, no seu coração, no meu interior, no seu interior, no meu íntimo e no seu íntimo. Por que poder no íntimo? Eu cresci numa igreja pentecostal e eu continuo carismático, mas era uma coisa muito interessante. A gente tinha uns rótulos de alguns irmãos que ia falar, aquele ali, às vezes ele ia cantar, orar, ou um jeito de falar, eu falei, esse irmão é cheio do poder, porque o jeito que ele ora é poderoso. Ou então, galera que ia cantar, na minha igreja tinha aquele momento em que as irmãs cantavam, sabe? Tinha os grupos que cantavam e tinha as irmãs. Então, uma irmã que sabia solar, e aí ela ia lá e cantava o hino do inário, da harpa, e aquilo era uma bênção. Eu falava, aquela irmã tem um poder para cantar. E eu aprendi a olhar poder na estética. A estética da oração, a estética do jeito que canta, a estética do jeito que prega, a estética do jeito que gesticula, e não tem problema nenhum com essas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é que o poder de Deus precisa acontecer aonde? Aqui dentro. Por que o poder de Deus aqui dentro? Para que você seja revitalizado. Porque é aqui que está a essência do nosso ser, a luz da palavra de Deus, é do nosso íntimo, é do nosso coração, que saem as fontes da vida. Palavras e ações brotam do nosso coração. E se o nosso coração não estiver fortalecido com o poder do Espírito Santo, nossas palavras e ações não refletirão Cristo.
Eu me lembro, irmãos, de uma vez, muitos anos atrás, 25 anos atrás, eu trabalhava num banco e eu tinha um chefe. Eu já tinha feito teologia, me formei em 1998, já era pastor, mas eu trabalhava num banco e eu tinha um gerente, um chefe, que era crente meia boca. E aí ele falou assim: ô Cris, se você fizer tudo direitinho, eu era caixa, você vai virar chefe. Naquela época, virar chefe era muita coisa. Eu falei, é sério? Aí eu já, uau, Deus abriu uma porta maravilhosa para mim. E ele falou, só que é o seguinte, vai virar o gerente, vai vir um gerente novo na agência. A minha agência era uma agência grande, ela era considerada o último estágio para um gerente virar diretor do banco. Então ele falou assim, se você aguentar trabalhar com ele, você vai virar chefe. Nós fizemos uma reunião com todos os chefes e a gente escolheu você para, de 300 funcionários, você foi escolhido. Eu não tinha nenhum ano de banco. Eu falei, olha, já dei testemunho na igreja. Deus abriu uma porta, no meio de 300 ele escolheu o ungido. E taralá, e a porta que Deus abriu ninguém vai fechar, e ela é próspera, e uma bênção. E eu não estou dizendo que não foi essa porta. Só que eu não sabia quem era o gerente. Irmãos, quando esse homem chegou, e eu comecei a trabalhar com ele, na primeira semana, eu falei para o meu chefe, assim, eu posso devolver o cargo? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu e ele, a gente não vai casar. Porque ele é uma pessoa explosiva e eu sou uma pessoa que não explode, eu sou uma pessoa que implode. Eu absorvo tudo do outro e estoura tudo dentro de mim. E eu falei, essa semana eu já estou com um peso enorme, porque ele descontou em mim cada raiva, não sei de onde que vem, não sei o que está errado na vida dele, mas eu fui o bode expiatório dele, e eu não vou dar conta de 1 mês, 2, 3 com esse homem, não. Então, ele, não, Cris, pelo amor de Deus, você vai, ora lá, vai dar certo, Deus vai te dar graça, fica aí. Eu falei, tá bom, vamos mais uma semana. Na outra semana, a mesma coisa, irmãos, era assim, ele estava na loucura dele, e ele descontava a loucura dele em mim, e eu não tinha mais o que fazer. Eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu não dou conta de aguentar a loucura dele, porque às vezes ele errava e ele falava que era eu, porque, lógico, o mais fraco que vai sempre levar a culpa. Ele me xingava na frente de pessoas, ele chegava lá, porque tudo que eu fazia eu tinha que deliberar no final do dia com ele, só que eu não podia fazer hora extra. E aí ele estava louco, mal-humorado, só que ele falou, não vou liberar agora. Eu falei, mas eu não posso ficar aqui. Não, se vira. Ou então eu fazia tudo direito, mas você não fez do jeito que eu queria. Eu falei, como é o jeito que você queria? Você tem que descobrir. Eu falei, mas eu não vou descobrir se você não falar. Aí ele, não, mas eu não vou falar, você que tem que saber. Eu falei, olha, está errado. Ele falou, não, mas não está do jeito que eu quero. Eu falei, então, desculpa. Eu não posso não fazer do seu jeito, mas errado não está. Então, aí eu falava para o meu chefe, olha, não dá, eu não erro, mas não faço do jeito que ele quer, mas não sei que jeito que é. Ele é louco, e eu não vou aguentar a loucura dele. Aí, Cris, pelo amor de Deus, irmãos, eu sei que 1 mês, 2, chegava domingo, eu falava, Deus. Tinha culto domingo à noite, eu falava, Deus, amanhã. Eu chegava em casa, às vezes minha mãe estava assistindo Fantástico, eu falei, Deus, Fantástico, é domingo, segunda está aí. Eu queria uma conjuntivite, sabe? Eu queria quebrar um braço. Eu queria que alguém, eu ficava assim, alguém estava com alguma coisa, eu ficava respirando o ar para ver se o vírus vinha, para eu ter uma licença, alguma coisa. Eu falei, Deus, eu não quero mais, eu não aguento. E o pior é que eu comecei a sentir por ele tudo que ele sentia por mim. Quando ele vinha, eu não enfrentava porque eu respeito a hierarquia e porque eu não sou uma pessoa explosiva. Mas quando ele vinha, dentro de mim, eu falava, Deus, mata esse homem, arranca ele daqui. Que ele coma tudo que ele fala, que ele tropece no pé dele, que Deus feche as portas, que ele não vire diretor, que a gestão dele seja péssima, que dê tudo errado na vida dele. É lógico que eu não falava isso e não orava isso. Mas dentro de mim, eu comecei a nutrir por ele uma ira e uma raiva que não vinha de Deus. E ele percebia, porque o meu olhar fala muito. Até que um dia eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, se você não me tirar, eu vou pedir a conta ou eu vou ter abandono de emprego, mas eu não quero mais. Porque eu estou doente por causa desse homem. O meu coração está em franqueza. Cris, pelo amor de Deus, você tem que dar um jeito. Ora, Cris, ora. Eu falei, ora você, porque você que não orou para me colocar aqui. Cris, pelo amor de Deus, eu vou falar para você. Eu não queria, mas vou falar. Sabe por que você foi escolhido para trabalhar com ele? Eu falei, não.
Ele falou, nós fizemos uma reunião e a fama dele no banco é a pior. Ninguém aguentou ele em lugares que ele passou. E quando a gente sabia que ele ia vir para cá, a gente pensou, quem vai ser a pessoa que vai trabalhar diretamente com ele? Todo mundo, o crente. Eu falei, sério que foi isso? Ele falou, Cris, sim. A gente pensou, o critério foi quem tem Jesus para aguentar o demônio daquele homem. Quando ele me falou isso, eu queria que um buraco se abrisse diante de mim. Eu falei, Deus me engole. Formado em teologia, pastoreando, dando aula em seminário, e não conseguia amar um inimigo que me odeia. Tropeçando no básico do evangelho. Eu falei, Deus eu não tinha carro nessa época, eu fui embora no ônibus, com vergonha, chorando. Cheguei em casa, falei, Deus, eu não aprendi, eu não estou conseguindo amar o próximo com o amor que o Senhor derramou no meu coração. Eu estou morto por dentro, eu preciso de vida. Eu preciso do teu poder para me ensinar a amar o meu inimigo. E foi essa oração que eu fiz. Eu preciso disso aqui que Paulo falou. Poder de Espírito no meu íntimo. De que adianta, irmãos, um poder na minha eloquência teológica? Não tenho. E naquela época não tinha, muito menos. Mas de que adiantaria qualquer molde teológico bom, e tem que ter? Mas cadê a vida de Cristo pulsante aqui dentro, no dia a dia? Naquele dia eu cheguei em casa e falei, Deus me ajuda a amar meu inimigo. O Senhor me amou. Na carta aos Efésios, Paulo no capítulo 5 diz que Cristo, ele encontrou uma igreja suja, cheia de mancha, de ruga, de mácula. E o que ele fez? Foi lavar. Pela lavagem de água purificadora da palavra. Isso é amor. E esse amor, diz Romanos capítulo 5, ele é derramado porque é tão abundante pelo Espírito no nosso coração. Eu estava vazio de Deus, irmãos. Eu estava cheio de instrução, mas vazio do poder de Espírito que traz a vida de Cristo aqui dentro. A palavra fica viva no coração e isso não estava acontecendo ao ponto de eu ter que me deparar com uma situação dessa. E o que eu queria? Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E Deus está dizendo, não, eu vou te revitalizar e você vai ficar aí. E ele revitalizou. E o poder veio aqui no íntimo. Nada mudou, irmãos. O diabo continuava lá. Mas o poder de Deus estava aqui. Daquele dia que eu orei, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê amor por ele. É um amor sobrenatural, é o teu amor. É no poder do Espírito que eu quero amar esse homem. Como o Senhor me amou. Ele vinha, irmãos, fumando. Ele era um toquinho, já morreu. Ele vinha um peru vermelho para explodir. Uma vez ele arrancou o meu telefone, porque tocou e eu não estava na mesa para atender. Ele foi lá, arrancou o aparelho, na loucura dele, e enrolou o fio no aparelho. Quando você estiver na mesa para atender, eu vou ligar o telefone. Você não estava lá, então Satanás, é assim? Tá bom. Ele vinha fumando e eu, pois não. Vai, Saul, joga a lança. Pois eu agora vou tocar harpa e esse demônio vai sair. Você vai ver o que é o amor de Deus. E aí Deus me dava graça. É uma coisa do Espírito Santo. A palavra viva, irmãos. A palavra viva. Não está do jeito que eu quero. Vou lá fazer. O senhor vai ver. Vai ficar. Não dá tempo. Vai dar tempo. Em nome de Jesus vai dar tempo. Já já eu volto e vai dar tudo certo. Calhou, nada mudou, ele endemoniado, mas eu aqui, com o poder de Espírito dentro de mim. Foi dia do aniversário dele. Tinha uns crentes meia boca lá, eu falei, vamos entregar uma Bíblia para esse homem? Vai lá, fomos lá no gueto, Conde Sarzedas, comprei um manancial no deserto para ele, na época, estava bombando, eu falei, vou dar um devocional para ele. Falei, vamos lá, fulano. Aí os amigos do banco, vamos, sei o quê, financiaram, compramos. Na hora de entregar, todo mundo sumiu. Não, vai lá, Deus vai usar você, é contigo,
hoje eu tenho compromisso, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Já apanhei tanto, se ele me chutar de lá, tô nem aí. Aí eu falei, seu fulano, vamos despachar, despachamos. Queria aproveitar para te dar parabéns. Ele, pois não. Eu falei, Deus te abençoe. E eu queria aproveitar esse momento para me sair da condição de funcionário e dizer que eu queria te dar um presente, se o senhor me permitir, mas esse presente não quero promoção, não puxar saco, não quero nada disso. O que eu quero é dizer que Deus derramou o amor dele no meu coração para amar você. E eu quero dizer que no amor dele é um prazer te amar. Não sei porque eu abri a boca e falei isso. Na hora que eu falei, ele segurou na minha mão, o homem começou a chorar. E chorar. Ele falou, eu sei que eu pego pesado com você. Eu sei que eu pego pesado com você. Mas eu sei que você mudou. Eu falei, mudei mesmo. E não fui eu. Foi o Espírito Santo. Deus me ensinou a te amar, porque Ele te ama. E o que eu poderia te dar, Ele ganhou muitos presentes. Joias. Eu falei, o maior presente que eu posso te dar é a palavra dEle. Por favor, leia. E Ele vai falar ao seu coração. Irmãos, 15 dias depois disso, esse homem foi promovido e saiu da agência. Se eu soubesse disso, eu já teria orado essa oração mágica no primeiro dia. Eu já teria feito essa oração e não teria enfrentado esses meses de luta. Brincadeira. Mas Deus não me tirou da luta. Ele deu poder aqui dentro. E gerou Jesus aqui em mim. E o Cristo que foi gerado em mim teve uma consequência em alcance de salvação. Não sei se ele foi salvo ou não. Mas semente do Evangelho foi partilhada. Na palavra e na ação, na vida de alguém. Eu preciso de poder do Espírito aqui dentro. Você precisa do poder do Espírito aí dentro. Eu não aguento mais ser pai do meu filho que me dá problema e trabalho. Irmão, peça poder do Espírito dentro de você. Eu não aguento mais ficar permanecer no ministério, na vocação, e nada acontecer, e esse casamento, e minha família, e o meu trabalho, e comigo mesmo, as demandas pessoais. Eu não me aguento mais. Clame o poder do Espírito dentro de você. Deus, eu estou em Éfeso, mas eu não estou conseguindo viver como santo em Éfeso, porque eu não estou conseguindo me posicionar em Cristo biblicamente. Deus deixou a palavra e o Espírito que faz a palavra ser real aí dentro de você. Portanto, meu irmão, isso não é uma oração de pentecostal ou de tradicional. Isso é uma oração de crente. Deus, eu preciso do poder do Espírito aqui dentro para viver a palavra que eu tenho recebido diariamente no devocional, dominicalmente no sermão, na escola bíblica, no seminário, nas leituras, nos podcasts e tantas coisas. Eu quero o poder do Espírito para ser revitalizado, para que eu continue. E o Espírito de Deus habita em você. Busque, que Ele vai te encher. Qual é o desdobramento? Qual é o desdobramento desse pedido? Paulo fala, fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior, e o que vai acontecer? Cristo vai habitar em áreas do seu coração, e assim Cristo habite no seu coração. Não que aquela igreja não tivesse Cristo, eles são do Senhor. Mas nós estamos em processo de santificação. E Cristo, a gente vai vivenciando essa experiência de despojamento da gente mesmo e revestimento de Cristo. Essa é uma experiência de morte e morte da nossa própria vida. E a gente vai se identificando cada vez mais com Cristo ao longo da vida cristã. A missionária Durvalina, ela chama isso de áreas de resistência. Eu tenho áreas na minha vida em que eu resisto à dominação de Cristo. São áreas em que eu tropeço, que talvez você olhe e você fale, irmão, eu sofro tanto aqui, olha aqui. Aí talvez você diga, Cris, pelo amor de Deus, você está sofrendo, você não consegue se santificar porque você patina nisso? Meu filho, isso aí eu nado de braçada. Aí eu falei, e qual é a sua área de resistência? A minha é essa aqui. Eu falei, irmão, vamos trocar?
essa aí eu vou tranquilo, isso não é um problema para mim. E assim a gente vai vendo que o Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas fraquezas, mas uma experiência que ser cheio do poder do Espírito no nosso íntimo traz, é a humilhação de você ver áreas em que você resiste ao Evangelho da cruz. E Deus é mestre em mostrar você para você mesmo. Se tem uma experiência que Deus quer, aí talvez você diga, eu quero ser cheio do Espírito. Pois o que vai vir junto no pacote? Ele vai mostrar as áreas em que você precisa se abrir para isso. E essas áreas fazem a gente chorar diante dele. Eu não tinha noção de quão duro de coração eu estava para ser uma testemunha viva do Evangelho de Cristo Jesus naquele banco e uma expressão do amor de Deus para um incrédulo, dominado pelo diabo. Não tinha. E junto com o pedido, me revitaliza com poder aqui dentro, veio, olha como você é fechado para ser amado e no amor de Deus amar. Experiência humilhante, irmãos, mas necessária. Eu quero perguntar para você e para mim, quais são as áreas de resistência do seu coração em que o Espírito de Deus quer fortalecer com poder no seu íntimo e dizer, meu Deus, eu provei Cristo habitando? Será que isso te faz chorar diante de Deus, chorar suas misérias e pecados diante dele, dizendo, Deus, eu quero ver o Senhor agir aqui dentro, nesta área na minha vida? Será que este é o seu alvo de oração? Pois se não é, que passe a ser hoje. Deus mostra a minha vida para mim mesmo. Essa é uma das metáforas que a palavra usa para falar de si mesma. Ela é um espelho que mostra você para você. Alguém já disse ao longo da história, a gente lê a Bíblia e a Bíblia lê a gente. Neste momento agora de sermão, o Espírito de Deus está aqui falando comigo e com você, porque a palavra dele está aqui. Quais são as áreas de resistência em que o Espírito de Deus quer te dar esse testemunho? Eu fui fortalecido com poder pelo Espírito, aqui no meu íntimo, e Cristo habitou. Isso aí não vai acontecer comigo, não. Irmãos, a palavra de Deus, ele é comprometido com a sua palavra. Pode orar. Esse pedido é da vontade de... mas Deus vai levantar um vaso para confirmar. Não precisa, não. Não precisa, não. Isso aqui é Bíblia inspirada, é palavra inspirada. Na sua pouca fé, peça ao Senhor hoje. Eu quero ser fortalecido com poder aqui dentro. E ver Cristo habitar. Esse é o primeiro pedido. Eu vou correr com o segundo. O segundo pedido para a gente ser revitalizado, irmãos, para que a gente continue, é que a gente precisa conhecer as dimensões do amor de Cristo com todos os santos. Pensa na igreja de Éfeso e muitas igrejas no Novo Testamento. Jesus juntou no corpo judeu com gentil. Irmãos, como que junta judeu com gentil na igreja? Já imaginou o que é isso? Lê Romanos 14. Era uma arena. Eu comi carne sacrificada. Olha lá. O cara come carne do sacrifício e vem falar que vem aqui cultuar comigo. Eu não quero saber desse cara. E o outro? Eu não vou ficar perto dele. Eu faço as coisas orando, Deus está comigo, o cara só me julga. Isso é na igreja de Roma. E na igreja de Éfeso? Paulo é sábio, antes de tratar os problemas, ele já começa. Gente, é o seguinte, antes de falar, ira, mas não peca. Não dá lugar ao diabo. Sujeite-se um ao outro no temor de Cristo. Marido ama como Cristo. Mulher, obedece como a igreja. Filho e pai, patrão, senhor e servo. Se você trabalhar, agora, se você roubar, vai trabalhar. Se você mentir, agora você fala a verdade, mas em amor. Antes de falar tudo isso, ele fala o seguinte, gente... No reino de Deus, ele uniu diferentes, raças diferentes, origens diferentes, gostos, preferências diferentes.
Igreja, irmãos, não é um clube em que todo mundo pensa biblicamente, mas ninguém, não sei, por exemplo, na minha igreja tem muito palmeirense, um tiquinho de corintiano e quase nada de São Paulino. Eu, graças a Deus, não sou nada. E você fala assim, como, escanteio, eu falo, o que é escanteio? Então eu não tenho afinidade de futebol, é afinidade zero. Mas vira e mexe, o pessoal fala assim, pastor, nós vamos lá jogar bola. Eu falo, eu vou lá. Eu vou lá eu falo, Deus, eu vou lá por quê? Porque eu tenho afinidade com eles, ou vou fazer uma coisa. Eu falo, gente, eu não vou jogar. Futebol de crente, às vezes não é santo, né? Então eu falo, nem vou para o campo, porque eu sei que o pessoal vai manifestar lá. Então, eu não vou entrar em campo, mas eu vou lá estar com os irmãos. São meus irmãos, eu não preciso gostar do que eles gostam. A nossa identidade, o ponto de convergência, não é porque eu gosto de futebol e eles também. O ponto de convergência é porque eu minimamente tenho Jesus aqui e minimamente eles têm Jesus lá. E Jesus é o nosso ponto de encontro. Palmeirense, São Paulino, corintiano, santista, sei lá o quê, que não gosta de futebol, quem é vegano, quem é vegetariano, quem come carne, quem não come, quem é gordo, quem é magro, quem é alto, quem é baixo, quem é novo, quem é velho. A igreja é um lugar de pessoas de todas as idades, de homens e mulheres, de N gostos e preferências. Mas o que a gente tem encontrado hoje? Nichos. Eu vou naquela igreja porque ela só tem gente da minha idade. Pois no reino de Deus, onde o Espírito de Deus habita, qual é a profecia de Joel? Eu vou derramar o meu espírito, o jovem vai ter visão, o velho vai sonhar, os servos e as servas, eles também vão profetizar. São as diferenças sociais. Mas qual é o ponto de convergência? Cristo Jesus. E como é que Cristo Jesus garante unidade nos diferentes? Diz Paulo no capítulo 2, ele derrubou o muro da separação e destruiu a inimizade. Vão continuar sendo na raça judeu e gentio, mas em Cristo estão ligados um ao outro. Igreja é isso, irmãos. Não vou mais vir aqui, porque aqui a minha geração passou. Pois vai, abra-se para a nova. Eu não vou mais ficar aqui, porque agora não tem mais gente da minha idade. Pois você foi semeado numa geração, deixa Deus te usar para que chegou. Deus tem as estações para a sua igreja, e a gente precisa entender que a gente vai permanecer e ver a ação de Deus no tempo. Por isso Paulo está dizendo, eu oro para que vocês compreendam mais o amor de Cristo nas suas dimensões, e eu não vou aplicar aqui essa ideia de profundidade, largura, altura, com todos os santos. A igreja é um lugar de pessoas diferentes. É o jovem com o velho, é a criança e o adolescente, é o rico e o pobre, é o que gosta de futebol e o que não gosta. É o corintiano com São Paulino, o palmeirense, o santista. É o que gosta do louvor com bateria, o que não gosta do louvor com bateria. Mas essas diferenças não sufocam a unidade da fé, de saber que na cruz ele atraiu judeus e gentios e ali, nele mesmo, ele gerou um povo só. Ele derrubou as barreiras da inimizade, da separação e colocou uma ligação espiritual entre pessoas diferentes. Será que as diferenças do teu irmão são uma barreira para que você viva o amor de Cristo, compreenda com todos os santos as dimensões do amor de Cristo? Pois se isso acontece, Deus vem a mim, a você hoje dizer que você precisa ser revitalizado. E revitalizado pelo poder do Espírito, você vai compreender melhor as dimensões do amor de Cristo. Isso me faz lembrar de um outro testemunho. Na minha época de seminário, eu fiz seminário num seminário interdenominacional. E eu tinha uma amigona, que foi minha madrinha de casamento, Batistona, Convenção Batista Brasileira, daquela primeira geração. Lembra que teve o racha do avivamento? Ela estava ali, uma igreja tradicionalíssima, e estudava com quem? E ela era uma missionária. Missionária, junta de missões nacionais, fazendo seminário para ir para o campo. Quem estava na sala dela? Uma assembleiana. Na época de usos e costumes,
em que tem uma teologia de que para você entender que você tem o Espírito Santo, você precisa receber determinado carisma, os irmãos sabem do que eu estou dizendo, e as duas na sala, na mesma sala. E eu era muito amigo das duas. E tinha uma coisa, no seminário, na minha época, as mulheres tinham que usar saia. Então, você podia usar calça no seu dia a dia, mas na hora que você chegava no seminário, se você chegava de calça, você tinha que trocar e usar saia. Hoje não tem mais esse uso e costume, mas na época tinha. Então, no banheiro das meninas, era uma fila. Era uma fila das irmãs com calça, e as que já usavam saia, no caso, essa irmã da Assembleia, elas passavam e olhavam assim, olha lá, as carnais e as espirituais. E um dia, essa irmã da Assembleia estava na fila para usar o banheiro, e não para trocar, porque ela já estava de saia. E a missionária de calça estava atrás dela. E essa irmã missionária começou a passar mal. Não sei se por problema de pressão, começou a passar mal. E ela ia desfalecer, e a fila não andava, porque as irmãs lá para trocar a saia. E ela, meu Deus, estou passando mal. E, sem falar nada, a irmã Batista, que na cabeça dela não tinha o Espírito Santo, e que usava calça e tarará, e um monte de coisa que só faltava ser evangelizada por ela, falou, o Espírito Santo está me tocando que você está passando mal, e ele me desafiou a orar por você. A irmã da Assembleia, como assim? O Espírito Santo falando com uma irmã que na Igreja Batista e que não usa saia e que não sei o que, e vai usar ainda. Ela falou, não sei, eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus mandou eu orar por você, eu vou orar. Em nome de Jesus, Senhor, devolve a saúde para essa mulher, A mulher na fila, ela foi curada e ela foi revitalizada fisicamente. E aí o maior testemunho não foi a obra de cura física que ela recebeu, mas foi de como ela percebeu que as diferenças, ela permitiu que as diferenças denominacionais construíssem um muro de inimizade entre elas, da parte dela pelo menos. Eu compartilho essa experiência porque isso pode acontecer. E às vezes, quando a gente não está cheio do poder do Espírito Santo com a palavra, as diferenças começam a pregar mais que a unidade. E a gente começa a olhar as estatísticas da igreja local, a gente começa a olhar as diferenças sociais, as diferenças geracionais, a gente começa a comparar a igreja local com a igreja local, e o Satanás, que é sujo, mina as nossas forças para que a gente continue a florescer onde o Senhor nos plantou. Meu irmão, o reino de Deus é um lugar em que judeu e gentil vivem como uma só família. Não é à toa que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele faz um tratado sobre a natureza da igreja e ele diz o quê? Família do Pai, corpo do cabeça, templo do Espírito. Família do Pai, somos todos irmãos. Corpo do cabeça, cada membro ligado um ao outro e automaticamente seguindo os comandos do cabeça. E templo do Espírito, pedras com pedras ligadas à pedra angular, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a igreja de Cristo, isso é a Igreja Batista Nova Aliança. Portanto, hoje que nós, neste mês de celebração do aniversário, clamemos, Senhor, nos revitaliza para que a gente continue. E que a gente esteja aberto à ação soberana do Senhor na igreja local. Se é uma geração, agora predominou crianças, se predominou essas crianças que viraram adolescentes, e agora viraram jovens, e agora casaram, e agora são os sêniores da igreja. Nós queremos viver o teu poder em cada estação. E em cada estação a gente quer viver a plenitude da palavra no poder do Espírito. Portanto, meu irmão, foca o teu olhar na palavra. O Senhor quer revitalizar você. Jesus colocou você aqui. Você faz parte desta igreja. Assim como Ele me plantou lá na minha igreja. E se eu tenho, pouco importa se eu tenho afinidade, se não tenho, se eu tenho gostos iguais ou não. É nas diferenças, mas na unidade da fé, essas diferenças não anulam o amor de Cristo no nosso coração, a diversidade de dons e ministérios, para que a gente mutuamente no amor de Cristo dê Jesus e receba Jesus. Esse foi o testemunho das duas irmãs no seminário. Ela falou, meu Deus, aquela irmã tinha Jesus para me dar.
e eu tive que ser humilde para receber. Eu não queria receber, ela falava, eu não queria receber Jesus dela. Eu queria receber Jesus de uma irmã da minha denominação, que tinha o mesmo estereótipo que o meu. Agora, de alguém diferente de mim, eu não acreditava que ela tinha dom do Espírito para partilhar Jesus comigo, mas tinha. E ela foi humilde, teve que ser humilde para receber. Portanto, queria que você olhasse esta comunidade e visse os dons de Cristo partilhados pelo Espírito aqui. E que você fosse humilde para dizer, Deus, o Senhor tem me alimentado com um pão do céu, através desse irmão, com esse dom que o Senhor conferiu a ele. E talvez eu não tenha desejado receber. E talvez você, eu não vou dividir esse pão, porque nós estamos vivendo um tempo assim, irmão, que ninguém despreze o dom que recebeu. Há um lugar para cada membro no corpo de Cristo. Paulo vai dizer isso, Efésios capítulo 4, versículo 7. A graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Floresça no corpo. E que aquilo que o Espírito de Deus te deu de Cristo, você use com diligência, conforme a palavra de Deus regula esse uso. E qual é o desdobramento último desses pedidos? A igreja ser tomada de toda a plenitude de Cristo. Meu Deus. Em vida, a gente ruma para isso. A gente sabe que plenamente o Cristo, a gente ser tomado da plenitude de Cristo na glória eterna, mas esse é o nosso alvo. E o que vai gerar isso em mim e você? Meu Deus, Cristo ser pleno na igreja, na minha vida. Como começou isso? Ele me fortaleceu com poder pelo Espírito aqui no íntimo. Cristo habitou em áreas em que eu resistia. Cristo também, por meio do seu Espírito, Ele me deu uma compreensão maior do seu amor com todos os santos, nas nossas diferenças, mas mantendo a unidade da fé no Evangelho. Hoje eu estou servindo ao meu irmão com o dom que o Espírito me conferiu. Mas eu também estou sendo humilde para receber Jesus de alguém que tem um outro dom e que partilha Jesus comigo. Eu costumo dizer na minha igreja que quando a gente foi atraído aos pés da cruz, Jesus falou, olha, que a gente se reconciliou com Ele, e reconciliados com Ele, Ele mandou, agora você olha do lado. E a gente vai ter que olhar e dizer, você também foi chamado? Olha para o outro, não acredito que ele está aqui aos pés da cruz também. Pois é, meu irmão. O mesmo Deus que te atraiu aos pés da cruz para se reconciliar com o Deus, atraiu pessoas diferentes de você. Olhe para o lado e diga, você também foi atraído ao pé da cruz. Eu não estou falando para vocês falar isso agora. Mas se quiser falar para o seu irmão, pode. Manter aquela época que a gente falava, vira para o seu irmão e fala isso. Irmãos, o Espírito de Deus quer revitalizar você, para que você continue. Que no 41º aniversário, em 2026, você esteja aqui, florescendo onde o Senhor te plantou, fortalecido com o poder do Espírito aí no seu íntimo. E você tem um testemunho. Chegou o dia mau, mas eu vivenciei a vitória de Cristo aqui dentro. Fui fortalecido pelo Senhor, na força dEle, no poder dEle. E eu permaneci inabalável. Glória seja dada a Ele. Não é assim que Paulo termina? A Ele seja a glória na igreja. É a glória de Deus na igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus revitalizou seu povo. Vamos orar? O que orar? Vamos pedir o que a Bíblia manda. Senhor, me fortalece com poder do Espírito aqui dentro. Eu quero ver Cristo habitar em áreas de resistência. Eu quero compreender melhor teu amor com todos os santos. Eu quero ser tomado de toda a plenitude de Cristo. Esse amor excede o entendimento. Como é que pode, nas nossas diferenças, o Senhor nos atrair? E nas nossas diferenças, a gente continuar vivendo como diferentes, mas sem inimizade. Esse amor excede o entendimento.
No capítulo anterior, Paulo fala que isso é a multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida até das trevas. Mas é o poder de Deus agindo na igreja. Oremos.